Bom, peraí, deixa eu prestar atenção. Tá, fica quietinho, lá. É isso. Ainda tem, deixa eu ver, tem 1 minuto ainda para a gente começar, mas só tem 3 pessoas, né? Mas, como Jesus diz, né? Se tiver mais de um reunido em meu nome, eu estarei aí, vamos considerar que ele está conosco, né? É, mas vai vir mais gente. Com certeza. Então, só lembrando, né, na página 86 do livro novo, item 13. E do livro da fé, Que do céu. 106. Boa noite, Célio. Boa noite, mesa da Edna. Boa noite. Ei, toda quinta-feira meu celular dá um problema. Agora ele está aparecendo você e como se a câmera tivesse ligada vendo as coisas de lá. Está vendo a mesa aí. Você está vendo? Oh. Cinema. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hélio, página 106, viu, do seu livro? Tá bom. Aí, tá vendo? Oh, Jesus. Bom, gente, nós chegamos no horário de 19h30. Eu vou fazer a prece, tá? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o fato de estarmos aqui essa noite para mais uma rodada do nosso estudo da Revista Espírita do ano de 1859. Vamos também saudar e agradecer aqueles nossos companheiros que, vindo do espaço, vêm tanto estudar conosco como nos instruir. Agradecemos o seu abraço, agradecemos o seu carinho que ora recebemos. Pedimos que o Senhor Jesus possa abençoar esse nosso estudo e a espiritualidade possa intuir o nosso pensamento para que a gente possa tirar o melhor dele. Telefone chamando lá, filho. Pedimos as benesses do céu para todos aqueles que se encontram com problemas de qualquer ordem que seja, que eles possam ser amparados, como sempre são amparados, dentro da medida do seu merecimento e capacidades. Em nome de Jesus, declaramos aberto esse nosso estudo da Revista Espírita do ano de 1859, do dia 2 de dezembro de 2021, uma oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos da prática dos males futuros, que assim seja. Bom, boa noite para quem chegou aí durante e depois da prece, né? A Ivonete. Então, como a Liliane já está sabendo o que é, né? O item 13, vamos pedir para ela iniciar o nosso estudo, para ela fazer até o item 19. Ok? É, Liliane? Começando. Tem 13, né? Ouvistes o que acaba de dizer o Dr. B. Serão esses instintos
que nas senhoras grávidas tem nome de desejos, uma consequência de hábitos concentrados de uma existência anterior? Não. São uma loucura transitória, uma paixão no mais alto grau. O espírito fica eclipsado pela vontade. Eu vou ler a nota agora. O doutor B faz notar que os médicos consideram realmente esses atos como casos de loucura passageira. Nós compartilhamos de tal opinião, mas por outros motivos, uma vez que as pessoas não familiarizadas com os fenômenos espíritas geralmente são levadas a atribuí-los exclusivamente às causas que conhecem. Estamos persuadidos de que devemos ter reminiscências de certas disposições morais anteriores. Diremos até que é impossível que as coisas se façam de outro modo, pois o progresso só se realiza paulatinamente. Mas não é esse o caso de que se trata, porque as pessoas em causa não davam nenhum sinal de ferocidade, fora daquele estado patológico. Evidentemente, nelas não há senão uma perturbação momentânea das faculdades morais. Reconhece-se o reflexo das disposições anteriores, por meio de outros, de certa maneira, inequívocos, que desenvolveremos em artigo especial, apoiado pelos fatos. Número 14. Em tua última existência, realizaste simultaneamente progresso moral e intelectual? Sim, principalmente intelectual. Número 15. Poderias dizer-nos qual o gênero de tua penúltima existência? Oh, fui obscuro. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde o espiei duramente. Mas por que me perguntais? Isso já passou e agora me acho em novas fases. Nota. Paul Germard morreu solteiro, com a idade de 64 anos. Mais de uma vez se lamentou por não haver constituído. Número 16. Esperas encarnar brevemente? Não. Quero antes pesquisar. Gostamos deste estado de erraticidade, porque a alma é mais senhora de si. O espírito tem mais consciência de sua força, a carne pesa, obscurece e entrava. Nota. Todos os espíritos dizem que no estado de erraticidade pesquisaram, estudam, observam, a fim de fazer a escolha. Não está aí a contrapartida da vida corporal? Não erramos, às vezes, durante anos, antes de nos fixarmos numa carreira de que consideramos mais adequada ao nosso progresso? Por que não a mudamos à medida que amadurecemos? Cada dia não é empregado em busca o que fazer no dia seguinte? Ora, que representam as diversas existências corpóreas para o espírito, sendo fases, períodos, dias da vida espírita, a qual é como bem o sabemos, a vida normal, pois a vida corpórea é apenas transitória e passageira? Nada mais sublime que esta teoria. Não está ela em correspondência com a harmoniosa grandiosidade do universo? Ainda uma vez, não fomos nós que a inventamos, e lamentamos não possuir esse mérito. Entretanto, quanto mais a aprofundamos, mais a
chamamos fecunda em soluções de problemas até que inexplicados. Número 17. Em que planeta pensas ou desejas ir reencarnar? Não sei. Dai-me tempo para procurar. 18. Que gênero de existência pedirias a Deus? A continuação desta última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. Número 19. Parece que colocas em primeira linha as faculdades intelectuais e que deixas as faculdades morais em segundo plano, contrariando o que dissestes anteriormente. Meu coração ainda não se encontra suficientemente bem formado para poder apreciar as outras. É aqui, né? Eles esclarecem muita coisa aqui, né? Fala de quando a pessoa está aqui na Terra, né? De quando ela está no plano espiritual, né? E aí ele fala comecinho aqui, né? Falando também das mulheres grávidas, né? Aí fala que elas passam por um caso aqui, fala por uma loucura transitória, né? O espírito fica eclipsado pela vontade. Assim, eu não achei meio diferente isso aqui, mas assim, não tinha ouvido falar essa palavra, mas... Mas por que está falando mal das mulheres? Tá louco. Aí é que ele fala também, né, que pergunta sobre as vidas anteriores dele, né? Aí ele desenvolveu mais o lado intelectual, né, ele fala, né? E aí pergunta se ele poderia escolher o gênero, né? Muito aí ele mais... fala que... Você quer falar, o Walter? Não, vamos conversar, porque ele é muita coisa. Ele está pensando alto. Muita coisa, muita coisa. Aí ele fala aqui também, né, que ele pretende reencarnar brevemente, aí ele fala que não, né, que ele quer antes passar um período maior, né, lá no lado espiritual, né, porque ele fala que quando é só a alma, é melhor, né, o espírito tem mais consciência da sua força do que quando está reencarnado, né. Achei interessante ele falar isso também. E ele fala que pergunta em que planeta ele quer reencarnar. Aí ele fala que ainda também não sabe, né? E ele quer ter uma continuação desta última reencarnação, né? E ele quer ter um possível desenvolvimento das faculdades intelectuais. Aí eles fazem questionamento. E a parte moral, né? Aí ele fala que, pelo lado do coração dele, ele ainda não encontra suficientemente bem formado para poder apreciar, né? Então, cada pessoa tem seu tempo, né? Tem assim, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Olha, eu acho que é normal, tá? É normal, a entrevista vai continuar, então eu acredito que é mais prudente a gente não fazer muita colocação a respeito de algum assunto mais que exista mais alguma dúvida, mas é isso mesmo. O que ficou claro aí para nós é que o determinismo no mundo espiritual ele existe somente para uma classe de espíritos, aqueles espíritos que não se reconhecem. Então, aquele que determinismo reencarnatório vai reencarnar aqui, primeiro aquele espírito não se reconhece encarnado, desencarnado, aliás, né? Ele fica preso à Terra. Esse aí ele encarna pelo determinismo orgânico, né? Ele está próximo, acaba encarnando por ali. E o determinismo do espírito que não tem condições de raciocinar, não é o caso desse aí, né?
não tem condições intelectuais e lhe falta realmente condição, né? E lhe falta um norte. Você vê que ele fala, é muito certo, eu quero... você vai encarnar nesse mundo? Não sei, eu quero conhecer o outro. Vamos falar que ele está errado? Não, né? Talvez a gente vai tomar a mesma decisão, né? Você vai querer reencarnar como? Eu preciso melhorar meu intelecto. Mas por que você não vai melhorar a sua moral? Eu acho que, pelo ponto que eu cheguei, eu ainda não estou à altura. Quer dizer, é uma pá de cal em cima do determinismo espiritual. Nós podemos falar, fulano de tal, você não faz isso, o que vai acontecer isso com você? Não existe, né? Nós temos que largar de fazer bedelização da vida dos outros. Os outros, cada um tem sua história, cada um tem suas vidas passadas, e hoje ele não sabe, como eu também não sei, e chegando lá em cima, ele vai pouco a pouco, ele vai assumindo esse patrimônio, e é normal que ele gaste bastante tempo planejando a reencarnação dele, justamente porque esse patrimônio de encarnações anteriores, ele não chega de chofre de uma vez só, né? Então, o tempo sim é necessário. A primeira coisa, nós temos que deixar de querer as coisas resolvidas de uma hora para outra, né? Não é bem assim, não é assim que a evolução espiritual e a evolução do meio material se processa, e nós temos que aceitar isso aí, porque isso é a vontade de Deus. Quer falar alguma coisa, Walter? Vou fazer uma pergunta. Essa entrevista, eu achei ela assim, muito interessante. Ela tem muita pergunta que não devia fazer para o espírito. A gente vê que ele tinha intelecto, mas não tinha sabedoria nenhuma no mundo espiritual, não tinha estudado nada ainda no mundo espiritual, né? E perguntar se em que planeta pensa em reencarnar, né? Naquela época, Kardec era chique perguntar isso, né? Em que planeta? Não é retornando na França, né? Reencarnado, né? Então, tinha essas perguntas chiques, né? Mas ele deu um cérebro muito bom, só que não tinha estudado nada ainda. É isso? As perguntas estavam um pouco avançadas, eu acredito. Eu não sei, Walter. Eu quero crer que o espírito tem mais autonomia que muitas pessoas gostariam que ele tivesse. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, na época de hoje, a gente vai fazer entrevista com algum espírito familiar, a gente tem que fazer perguntas bem simples e bem resumidas. A gente sabe que ele não tem muita experiência espiritual, né? Então, não adianta fazer muita pergunta. Se alguém não ajudasse ele aqui, ele não responderia. Bom, São Luís estava lá, né, para dar uma mão, então vamos deixar. Isso. Vamos deixar, né? Então tá bom, vamos pedir para a Ivonete, para ela terminar aqui, para fazer da 20 até o fim ali. Até onde está escrito Sardu. Tá. Ok? Certo. A 20. Vês outros espíritos e com ele entras em relação? Sim. 21. Entre esses, há alguns que tivesse conhecido na Terra? Sim. Dumont de Urville. O 22. Vês também o espírito de Jack Arago? Jacques. Jacques? É o nome do meu gato. É, E com quem viajasse? Sim. 23. Esses espíritos estão nas tuas condições? Não. São mais elevados, outros mais abaixo. Esses espíritos que ele tem contato lá, um é mais evoluído que ele, outro bem mais abaixo que ele. isso. 24. Referimos-nos aos espíritos de Dumont e Urville e de
Jacques Arago, ele responde, não quero especificar, ele não quer falar quem é o mais evoluído, quem não é, ele não quer falar quem é, ele prefere deixar em aberto, né? Enfim, está satisfeito por te haveres evocado? Sim, principalmente por causa de uma pessoa. 26. Poderemos fazer algo por ti? Sim. 27. Se te evocássemos em alguns meses, teria a bondade de nos responder a algumas perguntas? Com prazer. Adeus. Que número? 28. 28. Tu te despedes? Queres ter a bondade de dizer para onde vais? Ele responde, neste passo, para empregar a linguagem de alguns dias passados, vou atravessar um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minha viagem, que considerava tão longínquo. E isso é menos de um segundo, de um pensamento. Vou a uma reunião de espíritos onde tomarei lições e onde podereis aprender minha nova ciência, minha vida nova. Adeus. Ele está falando assim que ele vai fazer esse espaço muito maior do que ele fez durante a viagem dele, né, da Terra, é muito maior, e ele vai fazer em muito menos tempo, em questão de segundos, porque o espírito é livre, né? Ele não tem aquele corpo pesado como a gente tem. Observação. Quem tivesse conhecido perfeitamente o senhor Paul Gaimer, confessaria que essa comunicação está marcada pelo cunho de uma individualidade. Aprender, ver, conhecer era a sua paixão dominante. Eis o que explica suas viagens a toda a volta do mundo, as regiões do Polo Norte, suas excursões à Rússia e à Polônia, quando da primeira erupção do cólera na Europa, dominado por essa paixão e por essa necessidade de a satisfazer, conservava um raro sangue frio ante os maiores perigos. Assim, por sua calma e por sua firmeza, soube levar-se das garras de uma tribo de antropófagos que o haviam surpreendido no interior de uma ilha no oceano. Esse pedaço aqui, eu entendi que quando ele era encarnado na Terra, ele queria muito conhecer, ele tinha uma sede de conhecimento, de saber, e gostava de viajar, de ir para vários lugares. Aí eu vou dar continuidade. Uma palavra sua caracteriza perfeitamente essa avidez de ver fatos novos, de sentir ao espetáculo de acidentes imprevistos. Um dia, diante do mais dramático período de 1848, exclamou ele, que felicidade de viver numa época tão fértil em acontecimentos extraordinários e imprevistos. Ele gostava de aventuras, de conhecimentos novos, né? Quase que unicamente voltado para as ciências que tratam a matéria organizada. Seu espírito havia se beneficiado
muito as ciências filosóficas. Assim, poder-se-ia dizer que lhes faltava elevação em tais ideias. Contudo, nenhum ato de sua vida prova que jamais tivesse desconhecido as grandes leis morais impostas à humanidade. Em suma, o senhor Paul Gaimer tinha uma bela inteligência, essencialmente probo e honesto, naturalmente obsequioso, era incapaz de causar o menor prejuízo a quem quer que fosse. Apenas se lhes pode fazer a censura de ter sido talvez demasiadamente amigo dos prazeres, mas nem o mundo, nem os prazeres corromperam o seu raciocínio ou o seu coração. Assim, o senhor Paul Gaimer mereceu a saudade de seus amigos e de quantos o conheceram. Ele era amigo dos prazeres, ele gostava muito de viajar, de conhecer coisas novas, diferentes, mas ele não deixou, ele tinha um coração bom, ele não tinha intenção de fazer mal para ninguém, de prejudicar ninguém. Então, mesmo ele estando vivendo aqui na Terra, junto com as pessoas, ele não se deixou aquela necessidade de conhecer, de sentir prazeres em viagens e outras coisas mais, ele não deixou aquilo corromper o instinto dele, bom, o coração, né? O seu raciocínio ou o seu coração, ele não se deixou corromper. É isso que eu entendi. Se alguém quiser falar mais, fique à vontade. Bom, a respeito da explicação que o Kardec dá, né, é um norte para nós compreendermos aí o Paul, né, o Paul Gaimer. O que acontece? Parece que ele já tinha certa evolução moral, né? Pelo que se fala do caráter dele aí, embora ele não fosse uma pessoa filosófica, né? Porque ele era dedicado às ciências materiais, né? A filosofia não está incluída nela, né? A ciência humana, mas ele tinha qualidades morais, né? E era amigo dos amigos dele, né? Os amigos dele tiveram saudade dele quando ele desencarnou, não tiveram alívio, né? Pelo que fala aí, né? E é isso, né? A gente não pode impor aos espíritos o nosso pensamento, né? Qualquer espírito tem direito a ter o pensamento dele, buscar a felicidade dele, da forma que ele aprouver, né? Porque ele está sujeito não à nossa censura, ele está sujeito às leis de Deus, né? Deus sabe o que faz, muito mais que nós achamos que sabemos, né? Deus. Oi. Eu não estou te cortando, não, estou só entrando. A avaliação da condição moral no mundo espiritual pesa muito, hein? Você vê, ele é um cara intelectual, né? Sincero, bom, mas o moral está acima da intelectual. Ele teve mais medo por causa disso. E ele não era religioso, né? Não era religioso, não pensava em espiritualidade, não quis comprar o céu com dinheiro. Nem comprou um lugar no céu, né, Walter? É, isso mesmo. Ele era pesquisador, né? Corajoso, um cara corajoso em enfrentar o mar, enfrentar as tribos indígenas ferozes, né? Olha aí, eu vejo aí até um exemplo para nós aí que ele enfrentou a epidemia de cólera, né? Para viajar, para buscar conhecimento, né? Ele não tinha essa frescura de ficar com medo de morrer de Covid, não. Ele enfrentava a cólera, que matava, né? E vamos falar a verdade, né? Cólera mata de um jeito terrível, né? Que a pessoa morre de desidratação, ela defeca, urina e vomita, tudo ao mesmo tempo, é um horror.
Então, tem que ter bastante coragem física para isso. Né? Outra coisa é a capacidade de volitação do povo Aymar, né? A gente não pode esquecer. Ele escreveu aí, né, a movimentação dele no mundo espiritual como nada menos que a volitação, né? Ele vai onde quer a 1 segundo, ele sobe no espaço, mais do que ele andou tudo na Terra, né? Que a Terra tem, acho que não sei quantos, 24 milhões de quilômetros, não sei de circunferência, né? Me escapa essa referência, né? Mas é uma coisa para a gente chamar a atenção, né? A capacidade de volitação que o Paul Aymar diz haver ter. Não haveria, né? Se ele não houvesse experimentado, não haveria por que mentir, né? Diga aí, Walter. A leitura aqui é muito agradável. Depois que terminou, eu fiquei encantado com a história. Dá um filme aqui, dá uma história maravilhosa. Se alguém souber aproveitar isso aqui, ó, né? Fazer uma narrativa aí, ó, dá uma história maravilhosa. Estou te ouvindo, não. Sumiu a voz. A gente está falando, nem eu. Não, você... Tem que ligar o microfone. Se alguém falar mais alguma coisa, Célio, Regina, Edna, Liviane, né? Não? Olha lá, ele foi à Rússia. Não, deixa para a próxima. Então, tá bom. Você sabe a página? Então, tá bom. Eu vou fazer igual o leiloeiro, né? Vou bater um martelo. Vamos pedir para o... Livro da FEB, página 97, e o outro livro do FEB, página 123. Então tá, é o livro da FEBS, página 123, tá. E o livro da Edicel é livro 97. A Renata falou errado, ela costuma de trocar as coisas. Tá? Qual é o título? Qual o título? Plínio o Moço, tá? Eu vou dar um briefing aí. Quem foi Plínio o Moço? Plínio o Moço foi nada mais, nada menos que o cronista material do desastre de Pompeia, tá certo, gente? Ele presenciou de viva voz, ele estava na vila do avô dele, inclusive o avô dele pereceu tentando salvar as pessoas lá, uma galera, né? Ele estava do outro lado da Baía de Nápoles. Então, ele é o cronista, ele é conhecido por ser o cronista da erupção do Vesúvio em Pompeia. Né? Isso aqui ele reescreve, é óbvio, de além-túmulo, né? Então, vamos pedir para o Célio, quantos parágrafos está desenvolvido aí no seu negócio, mas o meu tem uma porção de parágrafo pequeno, você entendeu? Então, eu vou pedir que você faça a página, a primeira página e a segunda. Se ficar muito grande, aí você me avisa, tá bom? Ok. O Plínio o Moço. Carta de Plínio o Moço a Sura. Livro 7, carta 27. O repouso que desfrutamos permite que ensineis e me permite aprender. Gostaria, pois, de saber se os fantasmas têm algo de real, se têm uma verdadeira fisionomia, se são gênios ou se não passam de imagens vãs, delineadas por imaginações perturbadas pelo temor. O que me leva a crer que há verdadeiros espectros é o que me disseram ter acontecido a Curtius Rufus, na época em que ele não possuía nem fortuna nem nome, havia acompanhado à África aquele a quem coubera o governo. Ao cair da noite, passeava sobre um pórtico quando uma mulher de imagem e de beleza sobre-humanas se lhe apresentou e disse-lhe: eu sou a África. Venho predizer o que te vai acontecer. Irás a Roma, ocuparás os maiores cargos e em seguida voltarás para governar esta província
onde morrerás. Tudo aconteceu como ela havia predito. Disse mesmo que, aportando em Cartago, ao sair do navio, a mesma figura se apresentou a ele, vindo ao seu encontro no cais. O que há de verdade é que ele caiu doente, e, julgando o futuro pelo passado, a infelicidade que o ameaçava pela boa sorte que havia desfrutado, logo desesperou de sua cura, a despeito da opinião otimista dos seus. Mas eis aqui outra história, não menos surpreendente e bem mais aterradora. Vou narrá-la tal qual a recebi. Havia em Atenas uma casa muito grande e muito confortável, mas desacreditada e deserta. No mais profundo silêncio da noite ouviam-se ruídos de ferros e, caso se prestasse mais atenção, um ruído de correntes, que de início parecia vir de longe para em seguida aproximar-se. Logo surgia um espectro semelhante a um velho, muito magro, bastante abatido, com uma longa barba, cabelos arrepiados, corrente nos pés e nos pulsos, que sacudia horrivelmente. Daí as noites horrorosas e insones para os habitantes daquela casa. A insônia prolongada trazia a doença, e esta, redobrando o pavor, era seguida da morte. Durante o dia, embora o espectro não aparecesse, a impressão que havia deixado o revivia sempre aos olhos de todos, e o medo causado provocava novo temor. Por fim, a casa foi abandonada e deixada inteiramente ao fantasma. Entretanto, puseram um aviso de que estava exposta à venda ou para alugar, no pressuposto de que alguém menos avisado de tão terrível incômodo viesse a ser enganado. Vou parar por aqui, Deus, porque está faltando 2 minutos. Aqui, então, o que o Plínio está escrevendo nessa carta aqui para Sura, né? 2 casos. A dúvida dele é: há ou não espírito? Né? Então, o que ele gostaria de saber, se é uma alucinação, se é uma ilusão, ou se realmente há. Por que ele está com essa dúvida? O que está levando ele a perguntar, a questionar? 2 casos que ele ouviu, né? Esse espírito que se apresentou no primeiro caso aí com o nome de África, né? Apresentou a curtiu os rufos, né? E depois esse caso de Atenas, né? Essa casa que, na linguagem contemporânea aqui, mal assombrada, né? Uma casa mal assombrada, né? Um senhor, um espírito se apresentando na fisionomia de um senhor já de certa idade, barbado, com correntes nos pés e nas mãos, provavelmente é um prisioneiro, né? Um prisioneiro em algum lugar. E isso, então, despertou nele essa curiosidade. Foi isso que eu entendi. Por enquanto, né? Bom, eu não vejo muito o que comentar nesse ínterim, né? Nada a acrescentar, além do que o Célio mesmo disse, né? Então, nós vamos só aguardar aqui, tem menos de 1 minuto para cair o sinal, né? E também, não sei, acho que acredito que o Walter não tem nada para dizer, não, né? Mas, qualquer forma aí, nós vamos aguardar, né? Edna, você quer falar alguma coisa? Seu microfone, Ed. Eu quero fazer uma pergunta. Esses casos aqui, né? Esses 2 casos, assim, assustador que foi contado, antigamente o povo falava que acontecia muito. Bom, já voltamos, a Edna está reconectando aí, vamos deixar ela voltar na pergunta dela, né?
O Dilson, é o seguinte, esses casos horríveis, né, aqui, antigamente falava muito, até quando era menina eu via sempre. Hoje a gente não vê mais isso. Vê? Talvez os casos não deixaram de acontecer, né, Edna? Parece que nós estamos perdendo o convívio social, né? Ou então, será que o povo não assusta mais? Ou o que é que está acontecendo? É isso mesmo. A gente não ouve mais casos assombrosos. A imprensa tomou conta. Oi? Eu acho que as pessoas hoje já estão mais esclarecidas. Muita gente estuda uma religião ou alguma coisa, então eu acho que elas não ficam presas mais tanto assim no medo. De fato, né? Como diz o outro, quando ocorre algum fenômeno, o pessoal se vira, né? Vai na Umbanda, vai no Espiritismo, né? Vai na parapsicologia, no caça-fantasma, né? Isso já está mais controlado, né? Pois é. Até a gente vê isso, falar isso hoje, né? Dá a impressão que é medo, superstição, porque a gente não vê quase mais. Nem nas roças, nas casas abandonadas. Então, a rádio, depois da televisão, tomou conta de tudo. Edna, quase ninguém mora na roça mais, tá? Muito do pessoal que trabalha na agricultura, na pecuária, vai cedo e volta todos os dias para casa. E são poucas pessoas que moram no meio rural hoje. Não, Dilson, o dia inteiro ouvi rádio e depois a televisão chegou e tomou conta. Os dois tomou conta da mente, do imaginário. Não dá mais para escutar. Chegou a internet, tem internet na roça hoje. Agora, isso agora. Quando era menino, o dia inteiro tinha alguém contando esses casos de fantasma. Isso aí é um tempo que eu não conheço, não. Vamos para a Regina. Para nós. Para ela continuar para nós aqui, então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né, para a gente ter. Não vai ler mais? Vai. Certo? Começa a ler. Tá bom. O filósofo Atenodoro. O filósofo Atenodoro veio a Atenas, o aviso e procurou saber o preço. A mocidade causou-lhe suspeitas. Procurou informar-se. Contaram-lhe a história e, longe de interromper o negócio, tratou de concluir sem demora. Instalou-se e, à tarde, mandou que lhe preparasse o leito na sala da frente e que trouxesse as tábuas, sua pena e luz, e que as demais pessoas se retirassem para os fundos da casa. Temendo que a imaginação chegasse a um temor tão frívolo que imaginasse fantasmas, aplicou o seu espírito, os olhos e a mão a escrever. No começo da noite, um profundo silêncio peinou pela casa, como por toda parte. Depois ouviu o entrechoque dos ferros e o barulho das correntes. Não levantou os olhos, nem largou a pena. Tranquiliza-se e esforça-se por escutar. O ruído aumenta, aproxima-se e dá a impressão de ser junto à porta do quarto. Ele olha e vê o espectro, tal qual lhe haviam descrito. O fantasma estava de pé e o chamava com o dedo. Atenodoro fez sinal com a mão para que esperasse um pouco e continuou a escrever como se nada houvesse. O espectro reconhece o barulho com as correntes, o qual fere os ouvidos do filósofo. Este olha ainda uma vez e vê que continua a ser chamado com o dedo. Então, sem mais demora, levanta-se, toma a luz e segue. O fantasma caminha com um passo lento, como se abatido pelo peso das correntes. Chegando ao pátio interno da casa, desaparece de súbito, deixando o nosso filósofo, que colhe
ervas e folhas, com as quais marca o lugar em que ele o havia deixado, a fim de o reconhecer. No dia seguinte, foi procurar os magistrados e pediu que mandasse escavar aquele lugar. Cavaram, encontraram os ossos ainda presos às correntes. O tempo havia consumido as carnes. Depois os juntaram cuidadosamente, fizeram um enterro público e renderam ao morto as últimas homenagens. Então, nunca mais ele perturbou o sossego da casa. Acabo de contar, faço sob a palavra de outrem. Eis o que posso assegurar aos outros sobre a minha própria fé. Tenho um liberto chamado Marcos, que não é ignorante. Estava com seu irmão mais novo, quando lhe apareceu ver alguém sentado em sua cama e que aproximava uma tesoura da sua cabeça e chegava a lhe cortar os cabelos acima da fronte. Pela manhã, percebeu que tinha os cabelos cortados no alto da cabeça e que os cabelos se achavam espalhados em sua volta. Pouco depois, semelhante ocorrência foi verificada por um dos seus familiares, o que permitiu não mais duvidar-se da veracidade da outra. Um de meus jovens escravos dormia com os seus companheiros nos aposentos que lhe eram destinados. Segundo contaram, 2 homens vestidos de branco vieram pela janela, rasparam a cabeça enquanto dormia e se foram como tinham vindo. No dia seguinte, encontraram-no tosquiado, como tinha sido encontrado o outro, e os cabelos esparsos pelo chão. Essas aventuras não tiveram outra consequência, a não ser que fui acusado perante Diocleciano, sob cujo império elas ocorreram. Se ele tivesse vivido, eu não teria escapado, pois encontraram em sua parte uma queixa contra mim, dada por Caros. Daí pode conjecturar-se que, como o costume dos causados é negligenciar o cabelo e deixá-lo crescer, aquele que tinha cortado o de mim indicavam que eu estava fora do período. Suponhais isto toda a vossa erudição. O assunto é digno de profunda meditação e talvez eu não seja indigno de participar de vossas luzes. Se, como vosso costume, derdes um balanço das suas opiniões contrárias, fazei que a balança penda para algum lado, a fim de me tirar da inquietude em que me... Só por isso vos consulto. Adeus. O primeiro caso aqui, né, era um caso talvez até conhecido, assim, não surpreendido, né, por todos nós. A gente lembra das irmãs Fox, né? Esse Atenodoro, que era um filósofo, comprou a casa que estava sendo anunciada e que ela era assombrada. Né? Ele era destemido e ele não tinha nenhum medo, né, quanto ao que falavam da casa. Na primeira noite que ele estava lá, ele pediu que arrumasse o seu quarto e pediu que os ajudantes ali da casa fossem para o fundo. E ele sentou lá numa mesa e começou a escrever. Né? E naquele lugar, naquele horário, reinava um silêncio muito profundo. Deve ser um silêncio assim, meio aterrador, né? Um silêncio que reinou por toda a casa. Depois ele começou a escutar os barulhos dos ferros, das correntes. E logo em seguida,
Primeiro ele não espantou, ele não teve medo, mas logo em seguida ele viu o vulto conforme tinham contado para ele. Ele viu o vulto igualzinho tinham falado que aparecia lá. O velho, magro, né, com as correntes nos braços e nas pernas, arrastando. Então, e o espírito, ao aparecer para ele, ele faz o sinal com o dedo, né, para ele segui-lo. A princípio, ele não obedeceu, continuou lá escrevendo. Só que depois ele continuou chamando, e ele foi. E chegou ali no jardim ali, ele parou naquele local. Então, o Atenodoro, ele colocou ali umas marcas, né, com as plantas, com os ramos, e marcou o lugar. E no dia seguinte, ele pediu, né, para os, como é que chama aqui, chegaram para, pediu para as pessoas, as autoridades, que fossem lá, e cavaram a terra e realmente encontraram os ossos de uma pessoa e as correntes ali, enterradas ali. E foi dado um enterro digno para esse homem, certamente muitas orações, né? E nunca mais ele aterrorizou. O outro caso foi do Marcos. Não, e ele conta esse caso que foi contado por outra pessoa, né? E também assegurar que outros sobre a minha própria fé. Eu não tinha, né, nenhuma crença nesses espíritos. O outro caso foi o Marcos, que não era ignorante e que ele estava deitado e apareceu um vulto lá no quarto dele, entrou pela janela e cortou-lhe o cabelo aqui em cima. No outro dia ele acordou e viu ali o cabelo espalhado ali na cama, né, que havia sido cortado mesmo. E um pouco depois a ocorrência foi verificada com seus familiares, o que permitiu que não duvidasse da veracidade do Marcos. Os jovens escravos dormiam com o companheiro lá no quarto e a mesma coisa aconteceu, rasparam-lhes a cabeça, né? Essas aventuras, elas não tiveram outra consequência a não ser que foi o acusado perante Diocleciano, né, sob cujo império elas ocorreram. Esse pedaço aqui do final, eu fiquei meio confusa com esse final aqui, não deu muito para me entender, não. Se alguém quiser explicar, eu acho que ficaria mais claro para mim. Bom, eu também não entendi muito, não, sabe? Pelo que eu pude perceber, é que o acusado perante Diocleciano, é que naquela época os romanos eram acusados perante o imperador, né? Ele era o magistrado supremo. Como ele não estava vivo, né? Ele não pôde julgar, né? Talvez ninguém julgou, né? Ele falou que ele tinha alguma coisa contra ele não falou se era uma coisa particular ou de uma outra forma, né? E aludiu a isso, né? Que depois talvez ele tenha sido julgado por outros, que o costume de uma pessoa culpada era não cortar o cabelo, né? Então, se os escravos dele estavam com o cabelo cortado, né, talvez aí ele não seria culpado, né? É o que eu pude tentar entender pelo que está escrito aí. Eu não sei qual é o problema. O tradutor não explicou, né? Então o Kardec não explicou e não tem nota e eu também não arrisco, não. Você entendeu? Então, mas aí eu entendi melhor também sobre os culpados, né, que tiveram as cabeças raspadas. Uhum. Você tem alguma explicação aí, Sérgio, para dar para nós? Não? O Walter? Não, Dilson, é isso aí mesmo. Eu também entendi conforme vocês entenderam. Então, eu vou pedir para a Renata
ler as respostas de Plínio, as perguntas dirigidas na sessão do dia 28 de janeiro, na Sociedade Espírita de Paris. Estão interrogando o espírito, ele foi evocado nesse dia 28 de janeiro. Evocação. Resposta. Falai e eu responderei. Segundo, embora sejais mortos há 1743 anos, tendes recordação de vossa existência em Roma ao tempo de Trajano? Resposta. Por que então nós, espíritos, não nos haveríamos de recordar? Lembrai-vos de muitos atos de vossa infância, que é, pois, para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências pelas quais devemos passar antes de chegarmos ao fim de nossa prova. Toda existência terrena ou envolvida pelo véu material é uma caminhada para o éter. Ao mesmo tempo, uma infância espiritual e material. Espiritual, porque o espírito ainda se acha no começo das provas. E material, porque apenas está adentrando as fases mais grosseiras, pelas quais deve passar, a fim de depurar-se e instruir-se. 3. Poderiam dizer-nos o que temos feito desde aquela época? Resposta. Seria longo dizer o que fiz. Procurei fazer o bem. Sem dúvida não quereis passar horas inteiras, até que eu conte tudo. Contentai-vos, pois, com uma resposta. Repito. Procurei fazer o bem, instruir, e levei criaturas terrestres e errantes a se aproximarem do Criador de todas as coisas, daquele que nos dá o pão da vida espiritual e material. 4. Que mundo habitais agora? Resposta. Pouco e pouco. Estou um pouco em toda a face. O espaço é o meu domínio, bem como o de muitos outros. São questões que um espírito sábio esclarecido pela luz santa e divina não deve responder ou somente fazer em ocasiões muito raras. Sim, numa carta que escrevestes à Sura, relatai 3 casos de aparição. Lembrai-vos deles? Resposta. Eu os confio, porque são verdadeiros, têm fatos semelhantes diariamente, aos quais não prestai a menor atenção. São bastante simples. Contudo, a época em que eu vivia, nós o achávamos surpreendente. Não vos deveis admirar, deixai de lado essas coisas, pois teve outras bem mais extraordinárias. 6. Entretanto, gostaríamos de vos dirigir algumas perguntas a respeito. Resposta. Contanto que eu vos responda de maneira geral, isso vos deve bastar. Perguntai, pois, se fazeis questão absoluta, serei, no entanto, lacônico em minhas respostas. Então, está fazendo algumas perguntas a ele, e aí ele vai respondendo, né? Ele fala que eles podem perguntar e ele vai responder. Aí ele fala, nossa, mas já tem muito tempo que você desencarnou. Você lembra das suas existências aqui na Terra, suas existências espirituais? Ele fala que sim, que é como a gente, quando lembra do fato da nossa infância, que pode ter passado muito tempo, mas que a gente lembra. E com ele também ocorre desse jeito. E para ele seria uma infância espiritual, né? Onde ele, agora ele já está mais maduro, ele pode falar. Aí ele pergunta assim, o que tem feito desde aquela época? Aí ele fala, né, que ele procura fazer o bem, né? Procura passar as horas, e contenta, né, com as coisas que ele está aprendendo agora. Mas ele é enfático em falar sempre que ele está procurando fazer o bem,
procurando se incluir cada vez mais e levar, né, as pessoas da Terra ou em situação errante a acreditar no Criador e a crer neles. Aí ele pergunta qual é o mundo que ele está habitando. Ele fala que o mundo pouco importa, né? Porque eles estão pouco em cada parte, né? Quer dizer, como ele tem já o domínio da validação, cada hora eles estão em um lugar. Então, o mundo para ele não tem importância. Numa carta de escrever, você relata, tem 3 casos. Você lembra? Ele fala que sim, que lembra. E que ele sustenta, né, a veracidade desses casos, né? Sexta, pergunta se ele teria vontade de fazer algumas perguntas. Responder algumas perguntas. Ele fala que responde sim, né, com boa vontade. E que ele pode dar muitas respostas e algumas podem ser lacônicas. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode comentar. Bom, eu não vejo aí muita oportunidade para algum comentário, né? Porque isso aí passa apenas, é uma introdução, né? Então, vamos deixar os outros comentários, né? Vamos perguntar para o Walter se ele quer fazer, eu não quero fazer nenhum, para o próximo dia, que vai ser dia 9, né? Vamos ler lá dia 9 o restante, né? E vamos ter motivos aí para comentar o que foi feito, né? Você quer falar alguma coisa, Walter? Eu acho interessante porque você vê naquela época, né, se preocupado com o fenômeno, né? Naquela época, né? Lá no passado, até antes de Cristo. De 1800 e alguma coisa, 1700 e poucos anos não é pouco, não, né? Como é bem depois é um pouco depois do nascimento, da morte de Jesus, né? Mas é um pouco, não é antes de Cristo, não, é bem próximo, né? E o Trajano? Então, né? É muito antigo, é muito antigo. Então, é espetacular uma história dessa naquela época. Não tem a coluna de Trajano ali, fica próximo ao Panteão ali em Roma, né? Então, vamos pedir a Edna, né, para ela fazer a prece para nós aqui, né? Tá bom. Faço. Obrigado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, continuemos com o nosso pensamento no bem, no ideal, de aprender sempre para realizar melhor, agradecendo, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, com amizade e com o sincero propósito de conquistar entendimento, conquistar conhecimento, para que possamos, Senhor, acertar mais nas nossas existências a partir da de hoje. Agradecemos a companhia dos irmãos desencarnados que estiveram estudando conosco, a presença dos benfeitores amigos. Encerramos, Senhor, com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Assim seja. Bom, minha gente, até dia 9, até quinta-feira. Quem for no centro amanhã eu estou lá e pronto, né? Perguntar. Boa noite a todos. Boa noite. Vou marcar. Eu fico lendo, riscando.